Eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 14, por gentileza. Abra sua Bíblia nesse texto. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 3 até o versículo 7. Vamos fazer a leitura alternada? Nós já oramos pedindo a graça de Deus, pedindo a orientação dEle para mim, para você também. Então, confiados naquilo que nós já oramos e Deus já se dispôs a fazer, vamos ler o texto e ter aqui a nossa meditação. Falando sobre Jesus. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Os irmãos. Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Amém. Meus amados irmãos, eu tive uma infância bastante simples. Eu, mais 3 irmãos, minha mãe, uma mulher divorciada, não tínhamos luxo e nem muitas condições também de elaborar sonhos ou planos para a vida. A preocupação que nós tínhamos era somente lutar e principalmente minha mãe e meu irmão mais velho, trazer algum alimento para dentro de casa. Mas mesmo com a minha teimosia, eu sonhava muito. Especialmente porque ali em casa, o único luxo que nós tínhamos era uma televisão já velha, quadradona, preto e branco. E era ali o nosso momento de lazer, o momento de luxo que tínhamos. Uma das coisas assim que mais me impactava naquela época de criança era assistir aquelas cenas de novela, onde tinha aquela família reunida ao redor da mesa. Aqueles encontros eram bacanas, não somente pelo que a gente via, assim, daquele luxo, né? E em casa a gente não poderia fazer isso. A cozinha era pequena, a mesa ficava espremida entre a geladeira e o fogão. Na hora da refeição, cada um chegava lá, fazia o pratinho. Tinha um que ia almoçar lá no quarto, o outro almoçava sentado lá no sofá. Minha mãe pegava o pratinho dela e ia almoçar lá na área do fundo. E quando eu via aquelas cenas de novela, eu achava aquilo fantástico, porque era o momento das conversas, das revelações, algum segredo desvendado. Às vezes era uma briga, uma confusão ali. Mas quando criança, eu pensei comigo mesmo, quando eu tiver a minha casa, é isso que eu vou querer. Quero ter a família ao redor da mesa. E, de fato, o tempo passou, eu saí de casa, estudei, casei. E, bem no início do casamento, eu e a Selma entramos no acordo de tomarmos as nossas refeições juntos ali ao redor da mesa. Depois, passa mais algum tempo, os filhos chegam. E ainda hoje, irmãos, eu lembro com muita saudade daquele tempo tão bom quando nos reuníamos ao redor da mesa.
A Selma ia falar o que ela fez lá na escola, eu ia contar para eles o que me aconteceu durante a manhã. Os meninos, falavam de alguma coisa que aprenderam lá na sala de aula, e ainda tinha tempo para uma historinha, uma piadinha. Às vezes a gente compartilhava algum sonho, enfim, conversas típicas de uma família ao redor da mesa. Mais algum tempo passa, os filhos crescem, vão embora de casa. A minha mãe já até faleceu, mas eu e a Selma ainda continuamos com esse propósito de tomarmos as nossas refeições ao redor da mesa. Mesmo porque tem aquele ditado que diz que ao redor da mesa ninguém envelhece, É sempre um momento de alegria, você está petiscando alguma coisa, a gente pode engordar, pode a barriga crescer, mas não envelhecemos. Esse texto que nós acabamos de ler, fala para nós sobre um acontecimento surpreendente, uma reunião surpreendente ao redor da mesa. Mais precisamente, na sala de jantar da casa de Simão, na cidade de Betânia. Cronologicamente, esse acontecimento se deu antes da última semana do ministério terreno de Jesus, onde ele foi traído, condenado, crucificado, morto e sepultado. Era aquele momento de refrigério para Jesus, momento de alegria. Como ele precisava de um momento como esse? Hoje nós chamamos isso de a calmaria que precede a tempestade. Antes dos grandes acontecimentos, Deus sempre proporciona para nós esse momento de gozo, de refrigério, de calma, de alegria. E Jesus precisava disso, porque ele sabia que dentro de alguns poucos dias, ele iria experimentar toda a realidade terrível do que o nosso pecado é capaz de fazer. Quem estavam ali, naquela conversa ao redor da mesa? O leproso, que é o dono da casa, o morto, e aqui a gente precisa entender que, abaixo do título que a Sociedade Bíblica deu a esse texto, existem dois outros textos que são correlatos, ou seja, outros evangelistas escreveram o mesmo acontecimento, só que citando outros eventos conforme aquilo lhe era mais interessante. E, por exemplo, o texto aqui não fala do morto, não fala que Lázaro estava presente, mas o texto de João capítulo 12 vai dizer que sim, que ele estava ali. Esse texto não fala que essa extravagante era Maria, mas o texto de João vai completar esse texto dizendo que se tratava dela. Esses três, mais os discípulos e o Salvador, estavam ali reunidos ao redor da mesa. Jesus é que tornava tudo isso possível. Jesus, de alguma forma, havia alcançado, impactado a vida de cada um deles. Cada um deles tinha um motivo específico para estar ali, naquela ceia, naquela festa, naquele momento de adoração, de celebração, mas também de refrigério. Mas quem unia todos eles era o Senhor Jesus Cristo. Assim como acontece também conosco hoje. Nós somos tão diferentes. Cultura diferente, personalidade diferente, nos reunimos aqui de localidades diferentes, mas o que nos une nesse lugar não é ninguém outro que não o Senhor Jesus Cristo. É por causa dele que nós estamos aqui. É ele que possibilita essa nossa reunião de adoração neste lugar. Eu quero ver com os irmãos um pouco mais sobre essas pessoas ao redor da mesa. Quem eram elas e o que elas faziam ali? Vamos começar falando sobre o dono da casa. Versículo 3 fala que eles estavam reunidos na casa de Simão, o leproso.
Logicamente, não quer dizer que naquele momento ele era leproso, mas simplesmente que em alguma época da sua vida ele adquiriu essa doença e ele desenvolveu essa condição, e mesmo depois de ter sido curado, ele acabou recebendo esse apelido. Talvez até mesmo para diferenciá-lo, né, dos outros xarás, dado que Simão era um nome bastante comum ali em Israel. Quando ele foi curado? Quando isso aconteceu? Nós não sabemos. A Bíblia não é específica em relação a isso. A Bíblia fala sobre alguns encontros de leprosos com Jesus. Por exemplo, Mateus capítulo 8 diz que Jesus estava ali numa caravana andando, quando se aproximou diante dele um leproso, ajoelhou e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus falou: eu quero. Tocou-o e ele foi curado. Ou então pode ter sido lá em Lucas capítulo 17, quando fala que um grupo de 10 leprosos viram Jesus e começaram a gritar: tem misericórdia de nós. E Jesus gritou com eles: olha, vão na cidade, mostrem-se ao sacerdote e vocês serão curados. E eles saíram lá em louca correria, foram comparecer perante o sacerdote, e um deles parou, voltou ao encontro de Jesus, se colocou de joelhos diante dele e o adorou. Pode ser que fosse Simão, nós não sabemos. Ou pode ser que ele tenha sido curado num daqueles textos genéricos que os evangelhos falam, que Jesus chegou na cidade tal e ali fez muitos milagres. Mas o fato é que aquele Simão havia sido liberto de uma condição miserável. Ele estava destinado à morte. Ele via o seu corpo ser consumido pela doença centímetro a centímetro. Então, irmãos, não é difícil para nós vermos ou imaginarmos Simão ali na mesa, falando: olha, eu quero contar aqui a minha história para vocês e o que me aconteceu. E eles estão todos ali ao redor da mesa, cada um quer contar uma história, cada um quer falar alguma coisa. É assim que acontece até conosco hoje. E aí Simão vai dizer algo mais ou menos assim: olha, era um dia, eu cheguei do trabalho, fui tomar banho, e aí, de repente, eu percebi assim, que havia manchas no meu corpo. Eu fiquei preocupado. Na semana seguinte, essas manchas haviam aumentado de tamanho, tanto que eu já não consegui mais esconder da minha esposa. Na terceira semana, eu percebi, e a minha própria esposa me falou que eu deveria ir ao sacerdote e ele iria averiguar isso para mim. O sacerdote me recebeu, olhou, arregalou os olhos e disse: é lepra. Você tem que sair da cidade, você tem que abandonar a sua família, você tem que abandonar a cidade e morar lá no arraial destinado aos leprosos. E aquele homem continua dizendo: aquilo foi uma sentença que derreteu o meu coração. Não deu nem tempo de eu voltar em casa, despedir da família, dar um beijinho nos filhos. Eu fui para aquele lugar e eu só via a minha família de tempos em tempos. Eles apareciam lá longe do arraial, minha esposa gritava pelo meu nome, balançava as mãos, apontava para os meus filhos ali do lado, até o dia que o Senhor me encontrou, Jesus. E o Senhor trouxe para mim a cura. Eu imagino que, da mesma maneira como Simão estava ali contando a sua história de vida, não é difícil para nós imaginarmos como Jesus estava feliz ali ao redor da mesa. Comendo ali um pãozinho de queijo, até um cuscuzinho, né? Ele ouvia aquela história de Simão e ele ria, ele se alegrava. Era um momento de refrigério para o seu coração. Simão havia sido liberto de uma condição miserável para testemunhar que Jesus Cristo é o verdadeiro Salvador. Assim como também a Bíblia mostra em muitos textos que o pecado é considerado uma doença. E nós, que estávamos como Simão,
também, correndo para a morte, a passos largos, correndo para a condenação, tivemos um encontro com o Senhor Jesus Cristo, onde Ele nos alcançou, onde Ele estendeu o seu braço, onde Ele derramou o perdão, onde Ele nos purificou de toda mancha e de todo pecado, para que estivéssemos aqui, ao redor da mesa, nesse banquete celestial, na casa do Pai. Vamos falar sobre o morto, então? Esse texto não fala, quem fala é o texto de João, que descreve o mesmo acontecimento. Lázaro teve uma condição de vida muito mais impactante que Simão. Porque, de fato, ele chegou a morrer e ficou 4 dias sepultado. É interessante a gente perceber que a morte de Lázaro quase pôs fim à amizade da família com Jesus. Jesus era muito amigo da família de Lázaro, e o texto de João, capítulo 10, fala que Jesus estava em Jerusalém, fazendo as suas pregações, e a multidão se irou contra ele, e a ira foi tão grande que Jesus chama os seus discípulos e vai para bem longe. Ele atravessa o Jordão e vai para uma terra distante. Ali naquela região, ele recebe uma notícia, um aviso, numa época que não havia WhatsApp. O aviso dizia: Jesus, venha urgentemente para Betânia, porque Lázaro, teu amigo, Lázaro, a quem amas, está doente e a doença de morte. Irmãos, estranhamente, Jesus ainda permanece 2 dias na localidade em que ele estava. Nesse tempo, Lázaro morre. Jesus leva ainda mais 2 dias para voltar para Betânia. E o que acontece ali é que Jesus recebe acusações antes mesmo dele chegar ali na casa da família enlutada. Marta, uma das irmãs de Lázaro, vai ao encontro de Jesus correndo, e quando chega diante dele, tem palavras duras. Tem palavras de acusação. Se estiveras aqui, nosso irmão não teria morrido. Jesus fala sobre ressurreição, fala sobre vida eterna, entra na casa, quando entra na casa, encontra outra irmã, Maria, e ela tem as mesmas palavras, a mesma acusação. Se estiveras aqui, nosso irmão não teria morrido. Jesus consola aquela família, vai ali ao local do sepulcro, pede para tirar a pedra, e depois de fazer uma oração, ele grita pelo nome de Lázaro: Lázaro, vem para fora. E ele então desperta do sono da morte, e para espanto de todos, ele então vem à vida novamente. Então, irmãos, não é difícil a gente imaginar que ao redor da mesa está ali Lázaro dizendo: olha, Simão, a tua história é muito interessante, você foi curado da lepra, mas a minha história é mais interessante ainda. E ele começa então a contar para Jesus e os discípulos, tudo aquilo que eu acabei de contar para vocês, e a história nós conhecemos bem, João capítulo 11. Jesus ri, todo mundo se alegra, todo mundo ouve aquele testemunho, todo mundo está feliz ao redor da mesa, porque ali está presente Jesus Cristo, Senhor, Salvador, amigo. Como Senhor, Ele ordena mandamentos. Como Salvador, Ele concede vida. Como amigo, Ele traz a promessa: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas nós vemos também ali ao redor da mesa a mulher extravagante. E é nesse versículo 3 que nós vemos a coisa mais impressionante descrita aqui nesse texto. Quando estavam todos juntos ao redor da mesa, na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus.
o texto de João vai dizer que essa mulher era Maria, a irmã de Marta, a irmã de Jesus, o morto. É muito importante, meus irmãos, a Bíblia citar essa atitude de Maria em relação a Jesus, porque a Bíblia sempre apresenta o comportamento dessa mulher como sendo bastante recatada, até tímida. Por exemplo, o livro de Lucas, capítulo 10, diz que certa vez Jesus chegou com os discípulos e se hospedou na casa dessa família. Marta estava lá na cozinha, agitada, correndo de um lado para o outro, preparando a comida, e Maria, tranquila, aos pés de Jesus, ouvindo o seu ensino. João capítulo 11 vai dizer que quando Jesus estava se aproximando de Betânia, para visitar a família enlutada, é Marta que sai correndo na rua e vai ao encontro de Jesus lá longe. Maria fica ali em casa, calma, esperando, mulher recatada. Mas aqui, esse texto fala que a atitude de Maria parece que não combina muito bem com ela, porque no meio daquela festa, no meio daquela alegria, simplesmente ela entra no recinto, trazendo aquele vaso que tem um perfume preciosíssimo, e ela derrama todo esse perfume sobre a cabeça de Jesus. Parece uma atitude que não é típico dela. Mas a realidade, meus irmãos, é que todos nós, muitas vezes, também temos os nossos rompantes, as nossas extravagâncias. Nós que somos assim tão contidos, muitas vezes, há momentos em que a gente se abre e a gente faz uma coisa que depois a gente fica até pensando, poxa, como é que eu fui capaz de fazer isso? Mas sabe, são atitudes normais na vida de quem ama. E Maria era profundamente apaixonada pelo Senhor Jesus Cristo. Tanto que naquele momento, ela concede a sua atenção, não para o irmão que ressuscitou dos mortos, mas ela concede toda a sua atenção para Jesus. Porque Jesus era, assim, o maior amor da sua vida. E através daquele gesto extravagante de Maria, nós podemos aqui aprender com ela algumas lições para a nossa vida. Primeira, é que quem ama se aproxima. Maria não ficou de longe, ela se aproximou de Jesus. Ela quis fazer parte daquela festa, apresentando o seu sentimento, apresentando a sua oferta. O amor simplesmente platônico, simplesmente contemplativo, se alegra em simplesmente observar o alvo do seu amor de longe. Mas o amor que é verdadeiro, esse quer ter proximidade, quer sentir o cheiro, quer ter calor. Então a pergunta, você ama Jesus? Então, meu irmão, minha irmã, se aproxime dele, não fique à distância, não fique de longe, faça como Maria, se aproxime de Jesus, esteja perto dele. Essa mulher também nos ensina que quem ama tem algo a oferecer. O texto diz que ela se aproximou de Jesus trazendo a sua oferta. São detalhes aqui que o texto vai mostrar. Muitos de nós nos aproximamos de Jesus, na maioria das vezes, irmãos, sejamos claros, apresentando para Jesus somente os nossos problemas, nossas confusões, nossos pedidos, e embora isso não seja lícito, há momentos específicos na nossa vida que nós temos que trazer para Jesus não apenas os nossos pedidos, mas trazer também nosso carinho, nosso tempo, nosso coração, nossa atenção. Jesus nos dá liberdade para isso. Terceiro, essa mulher nos ensina que quem ama, dá integralmente. O livro de Mateus vai dizer que ela trouxe o vaso cheio.
não pela metade, o vaso cheio. E ela derrama todo aquele perfume sobre a cabeça de Jesus. Bastante exagerada. Porque quem usa perfume não usa o frasco inteiro. Como que mulheres fazem? Molha a pontinha do dedo, passa na têmpora, no pescoço. Homens pegam o frasco, dá uma borrifada e isso basta. Mas aquela mulher exagerada derruba totalmente, derrama sobre Jesus todo o conteúdo daquele perfume. E isso também nos ensina que quem ama dá o que há de melhor. Versículo 3 diz que o perfume era preciosíssimo. Versículo 5 vai dizer que se fosse vendido, ela ganharia aproximadamente 300 denários, o que significa o salário de um ano inteiro de serviço. Veja, ela não dá pela metade, ela dá tudo aquilo que ela possuía. E esse é o exemplo que fica para nós. Fica tranquilo, eu não sou pastor da Universal, não vou aqui fazer o discurso que você não deve dar apenas parte, né, dos seus bens, mas deve dar tudo. Mas, na verdade, irmãos, é esse o ensino. Aquilo que nós entregamos ao Senhor não é a sobra do que temos e nem a metade do que temos. Mas a nossa oferta, a nossa consagração ao Senhor deve ser total, deve ser completa. Jesus não quer coração pela metade, Jesus não quer um culto pela metade, Jesus não quer uma entrega pela metade, Jesus não quer uma vida pela metade. Jesus quer o completo, o inteiro, a totalidade do seu ser, do seu tempo, do seu amor, do seu coração, da sua vida. Assim é que naquele momento os discípulos começam então a murmurar contra aquela mulher. E o relato que o autor faz nesse texto produz em nós assim um sentimento até de ira em relação a eles, porque aqueles discípulos que estavam murmurando contra a extravagância santa daquela mulher, foram os mesmos discípulos que, em certa ocasião, foram libertos do naufrágio no momento em que havia uma tempestade e o barco estava prestes a afundar. Eles murmuravam contra aquela mulher, mas em outra situação, eles estavam no meio do deserto, sem recursos, e o Senhor Jesus multiplicou pães e peixes para o alimento de todos eles. Então, aqueles discípulos que deviam olhar para aquela mulher e olhar também para o Senhor Jesus com sentimento de gratidão e de adoração, estranhamente se levantam contra ela e começam a murmurar. Eu não sei, o texto não fala o que Maria sentiu ali naquele momento, mas o texto fala que Jesus saiu em defesa daquela mulher. E ele fala, em primeiro lugar, lá no versículo 6, por que a molestais? Por que vocês estão bulinando com ela? Por que vocês estão reclamando? Ela praticou boa ação para comigo. Veja que o costume naquela época era ungir o corpo depois do morto para retardar a putrefação do cadáver. Mas Maria fez isso quando? Não depois que Jesus morreu, mas antes. Ele prestou a sua homenagem, ela fez a sua honra a Jesus enquanto ele estava vivo. E a lição aqui, ou o exemplo para nós, é muito claro. Ame enquanto a pessoa está viva. Honre, elogie, faça o bem enquanto a pessoa está viva. Depois de morto não tem sentido. Talvez a família ali se alegre com a homenagem, a família fica um pouco confortada, mas o morto que deveria receber a homenagem não vai aproveitar nada. Os irmãos aqui de maior caminhada, creio que o seu Luiz, o seu Natanael, devem se lembrar, alguns outros talvez, do meu sogro, presbítero Crisólito. Ele serviu a Deus
na Igreja Presbiteriana de Colinas como presbítero muitos anos. Depois ele mudou para Palmas e ali também ele foi eleito presbítero muitos anos. E quem conhece aqui o templo da Igreja Presbiteriana Central lá de Palmas deve se lembrar que ao lado do templo tem um edifício de educação religiosa e sociabilidade também. Um prédio bonito, 3 pavimentos. E veja só, no dia da inauguração daquele prédio, o pastor lá da igreja convidou todos os membros da igreja, pastores do presbitério, reverendo Roberto Brasileiro, presidente do Supremo Concílio, estava lá, e o reverendo Renato, que era o pastor da igreja, pediu para o meu sogro puxar o paninho para descerrar a placa, marcando a inauguração do prédio. E quando o meu sogro puxou o paninho, ele leu lá escrito, Edifício Crisólito Nunes Rosa, homenagem da Igreja Presbiteriana Central de Palmas ao presbítero tal, que por muitos anos tal e tal. Ele me disse algum tempo depois que quando ele viu o nome dele ali naquela placa, quase que ele caiu para trás. Primeiro de vergonha, depois de emoção, mas também de surpresa. Mas que coisa bonita, irmãos. Homenagem em vida, como Maria fez. Ela honrou Jesus enquanto Jesus estava vivo. Depois Jesus fala lá no versículo 9, em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua, como hoje nós estamos aqui fazendo. Ela honrou Jesus, mas Jesus também honrou aquela mulher. E o ensino de Jesus aqui é que tudo aquilo que nós fazemos para a glória de Deus e para o crescimento do seu reino jamais será esquecido. Jamais será esquecido. E por fim, volta um pouquinho aí no versículo 8, Jesus também falou para ela. Ela fez o que pôde, Jesus disse para eles, ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Irmãos, aquela Maria extravagante, não era pregadora, não era líder, pelo contrário, a gente falou que o seu caráter era de uma mulher muito recatada, até tímida, mas ela serviu o Senhor Jesus conforme ela pôde. E é exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo espera de nós. Existem irmãos que estão aqui na música, tocando instrumentos ou cantando, que talvez não teriam a condição de assumir esse púlpito e trazer uma pregação. Existem outros irmãos que estão ali trabalhando com as crianças que talvez não teriam a mesma facilidade ou condição de trabalhar com os adultos ou com os jovens. Existem irmãos aqui que trabalham com a SAF, com o PH, com grupo de mulheres, com grupo de homens, que talvez não teria habilidade para subir aqui, tocar um instrumento, cantar. Não importa. O que importa é, como Maria, nós fazermos o melhor que nós podemos. É isso que vale a pena. Faça para Deus o melhor que você pode. E é isso que o Senhor Jesus Cristo vai aceitar da sua mão. Eu quero encerrar, irmãos, e eu quero citar aqui 2 textos. 2 textos que falam de comida. E, aliás, irmãos, são muitos textos na Bíblia que falam sobre este assunto, e talvez seja por isso que as pessoas dizem que crente come demais. É porque há muitas referências na Bíblia, tanto lá em Apocalipse, que o capítulo 3, que fala que a conversão é semelhante a uma grande ceia, onde o Senhor se alegra com a pessoa. Um texto é o de Mateus capítulo 26, que fala da instituição da Santa Ceia. Quando o Senhor Jesus Cristo fala, digo-vos que não mais comerei deste pão e nem mais beberei do fruto da videira até aquele dia, quando estiver no céu,
e aí eu comerei novamente com vocês. Jesus diz assim. Claro, uma linguagem simbólica mostrando que no céu nós estaremos reunidos nessa grande mesa e o Senhor Jesus Cristo partilhando conosco das delícias da salvação e o livramento de todas as condições que nós só experimentamos enquanto vivemos aqui. E o outro texto, até para confirmar isso que Jesus fala lá em Mateus capítulo 8, versículo 11, Jesus fala: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, com Isaac e Jacó, no reino dos céus. Ele fala sobre a reunião dos salvos. Aonde? No céu. Como? Ao redor da mesa. E aí eu leio esse texto e eu fico pensando no meu sonho de criança. De simplesmente crescer, casar, e na hora das refeições, sentar à mesa para compartilhar alguns poucos momentos com eles. No céu nós teremos essa oportunidade. Não somente o meu sonho poderá ser totalmente real, como a alegria que todos nós que temos Jesus como Salvador, experimentaremos juntos com todos aqueles santos do Velho Testamento, como aqueles salvos do Novo Testamento, com todos aqueles que já morreram em Cristo no decorrer da história. Estaremos juntos, ao redor da mesa, participando de um banquete celestial e eterno. Pense em quantas histórias serão contadas. Pense em quantos louvores entregues ao Senhor, ao redor da mesa.